Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek, 11 97313 6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97313 6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Muito bem, é isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui na nossa programação. Agora, hoje, né? Muito bom. Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, 5 e 7, ao vivo. Nós estamos aqui no estúdio. Eu, Gabriel Pazotto, e ali dentro nós estamos com Rafael Surita e com André Belim Mariano. Ele é coordenador do projeto de extensão Ciência para Todos e Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável do Departamento de Engenharia Elétrica. Muitas coisas, muitas informações. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo jóia. Beleza? E aí, Suritão? Tudo bem, Pazotto? Tranquilo? Tranquilidade. Primeiramente, André, explica pra gente o que é esse nome bonitão aqui que vai estar no título do nosso vídeo aqui. Coordenador do projeto de extensão Ciência para Todos e Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável do Departamento de Engenharia Elétrica. Meu Deus do céu, respira. Vou respirar um pouquinho, mas não é difícil de explicar, já que a gente faz isso há algum tempo, né? O nosso trabalho na Universidade Federal do Paraná. Bem, o Ciência para Todos é um projeto de extensão que tem 3 anos, que tem o objetivo principal de democratizar o conhecimento e transferir tecnologia para a sociedade, formando pessoas, tá? Esse é um projeto, ele surgiu dentro do NPDEAS, que é o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável. Esse núcleo, ele existe há 10 anos, 11 anos, na verdade. É um grupo de professores que está tentando desenvolver uma tecnologia para você obter energia a partir de fontes renováveis, né? Então, nós trabalhamos principalmente com microalgas, desenvolvemos reatores em escala de engenharia, e dentro desse núcleo nós desenvolvemos muita tecnologia, muita pesquisa aplicada, muita transferência de tecnologia através de patentes para a sociedade. E mais recentemente, então, a gente criou o Ciência para Todos e hoje tudo isso está muito bem amarrado dentro da Universidade Federal do Paraná. Mas peraí, energia autossustentável. O que significa esse termo? Significa a energia de algo que não vai ser destruído, por exemplo, hidrelétrica, é isso? Não, seria... a hidrelétrica é uma energia renovável, né? Mas quando a gente pensa no conceito autossustentável, assim, você não vai depender da fornecedora de energia para você obter energia elétrica, por exemplo. Quando a gente construiu o nosso grupo, o desafio foi construir um prédio autossustentável em energia, que ele gerasse toda a energia que ele consumisse, tá? Então isso é um desafio, mas desenvolver uma forma de produzir energia de modo renovável, sem poluir, tá? Com sustentabilidade e pensando em grandes demandas e oportunidades que a gente tem no Brasil. Então, naquele momento, em 2008, quando os pesquisadores estavam desenvolvendo, buscando, né, o que fazer, né? Um abraço para o Dr. Wellington Baumant, que foi o aluno de mestrado na época ele fazia mestrado, que descobriu um artigo científico que falava das microalgas. Vocês já ouviram falar das microalgas? Não. Né? A gente está em época de falar que o pulmão do mundo é a Amazônia, né? Equivocadamente. O pulmão do mundo são os oceanos. A Amazônia parece que é só o ar-condicionado do mundo, mas eles falaram isso. O oceano é responsável pela produção de oxigênio porque tem as microalgas. Microalgas são seres unicelulares que estão no líquido, estão flutuando lá pela água e produzindo oxigênio através da fotossíntese. Então a gente foi atrás desses organismos, usar o potencial de crescimento que eles têm para produzir energia. Por quê? Eles são seres vivos, eles são uma célula e eles têm uma composição similar às plantas. Tem óleo, tem proteína, tem carboidrato, né? E a gente está na época de fazer biodiesel. A gente faz biodiesel a partir de óleo, né? Óleo vegetal. Aqui no Brasil a gente produz biodiesel principalmente a partir de óleo de soja e sebo, né? Mas as microalgas produzem muito óleo e crescem muito rápido. Então a gente foi buscar na literatura essa potencialidade das microalgas, mas desenvolvendo uma tecnologia em larga escala. Ao invés de fazer a pesquisa somente no laboratório, em frascos, né, pequenos, nós construímos reatores de 12 mil litros, temos 5 desses reatores. Cada reator desse tem 3,5 quilômetros de tubos transparentes,
né? E Caraca. as algas estão circulando nesses tubos, o sol bate, elas fazem fotossíntese, crescem e transformam CO2 em energia, em açúcar, depois isso em óleo, né? Esse óleo das microalgas, depois que nós separamos, nós produzimos biodiesel, jogamos num gerador, isso dá energia, né? Então é uma forma renovável de produzir energia. E pelo que você falou, André, todo prédio é alimentado pelas algas? Tá aí o grande desafio, né? Nosso desafio é ter uma estrutura de microalgas, de reatores, que produza todo o óleo necessário para rodar o gerador e dar energia para o prédio, né? Isso demanda muitos custos. Nós somos um grupo de pesquisa pequeno da universidade, né? Hoje, a gente já teve investimento em torno de 8, 10 milhões de reais na nossa infraestrutura, tudo dinheiro de empresas e dinheiro do CNPq, né? Dinheiro de agências de fomento, mas a gente não tem o número de reatores suficiente para dar todo o óleo de microalgas para a gente ser sustentável. É uma demonstração de conceito, mas os equipamentos estão lá, são em escala de engenharia. Só que daí a gente pegou todo esse pátio, toda essa estrutura e pensou o seguinte, né? Eu ainda quero ter a sustentabilidade. Como é que eu vou obter a sustentabilidade mesmo sem ter todo o óleo necessário para produzir todo o combustível que eu preciso? Bem, estudando um pouco as microalgas, né? E mais ou menos pelos spoilers que eu acabei de dar a respeito da fotossíntese. Para fazer fotossíntese, a gente precisa de CO2, de gás carbônico. Gás carbônico, né? As microalgas são ávidas por gás carbônico. Bem, o que a gente tem muito nas cidades, que é um problema ambiental seríssimo e os prefeitos não sabem o que fazer, que pode gerar gás carbônico? Lixo. Né? Hoje, cada um de nós produz, em média, 1,2, 1,3 quilos de lixo por dia. Conforme o poder aquisitivo da população está aumentando, né? A gente aumenta a produção de lixo e hoje, basicamente, o lixo é enterrado, né? Então, a gente olhou para isso e entendeu como uma oportunidade. Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ainda não conseguiu ser implementada, lá de 2010, 2012, né? A gente não conseguiu implementar isso, a gente ainda tem muito lixo sendo enterrado, né? Desperdiçado. Basicamente, o lixo é coletado e vai passear de caminhão, né? Gerando muita emissão de CO2 e o caminhão vem vazio. Um problema de logística sério, né? Então a gente pensou o seguinte: eu quero resolver o problema de lixo e usar as microalgas. Então a gente desenvolveu dimensionou um equipamento que acopla a incineração, um incinerador, né? Tá, a incineração ela queima o lixo numa condição bem extrema, acima de 800 mil graus Celsius, para eliminar toda a poluição. E esse calor do lixo gera eletricidade. Então, a gente tem lá um trocador de calor, temos uma usina termoelétrica. Então, o lixo lá do Centro Politécnico entra nesse equipamento, nós queimamos, a emissão é separada, né? E o calor produz eletricidade. A gente conseguiu, então, a tão famosa e tão desejada autossustentabilidade energética. Só que daí você vai falar para mim, mas, professor, tem a questão da emissão. Você não está fazendo emissão? Sim, eu estou fazendo emissão. Essa emissão está indo para a atmosfera. Isso é bom? É ruim? Bem, os países desenvolvidos hoje, né, Japão, Alemanha, Finlândia, eles queimam lixo, eles incineram e aproveitam o calor para produzir eletricidade. Só que lá a emissão vai para a atmosfera, vai embora, né? O que nós desenvolvemos? Um sistema que essa fumaça, essa emissão, vai para aqueles reatores que eu falei das microalgas, que tem os tubos transparentes. As algas absorvem essa emissão, né, o CO2, o monóxido de carbono, né, e outros poluentes, cresce mais rápido e a emissão sai tratada com oxigênio. Que gera energia. Né? E eu gerei a energia a partir do calor que foi lá pro gerador, que, né, eu gerei vapor, foi pro gerador, eu produzi eletricidade. Então, eu resolvo o problema do lixo, eu trato a emissão com as microalgas, eu tenho eletricidade de forma distribuída, que é interessante, é um conceito muito importante, e ainda tenho as microalgas, que eu posso fazer muitas coisas com elas, né? E tem mais um detalhe que eu não contei: as microalgas, elas precisam de nutrientes para crescer, não só do CO2, né? Então, basicamente, todo ser vivo precisa de nitrogênio, fósforo e microelementos, né? Nitrogênio e fósforo é o que mais tem no esgoto, né? No esgoto? No esgoto. Nitrogênio e fósforo é o que mais tem nos resíduos, né? E hoje, né, mais de 50% do esgoto não é coletado. E do esgoto coletado, só uma pequena parte é tratado. Hoje, todo o nosso esgoto vai para os rios. Nós poluímos muito o meio ambiente, tudo vai para os rios. E se vocês observarem qualquer rio,
tem um cheiro horrível, né? E tá poluído, tá turvo, né? Você olha para aquele rio, o que que é aquilo? Galera que já pegou trem aí na Estação Pinheiro, estação ali perto do Tietê, Sabe bem o que sabe é. bem o que é isso. E isso é assim em quase todas as cidades brasileiras, né? Os rios que passam dentro das cidades não são mais rios, são esgoto, né? E quando esse esgoto cai no rio, tem nitrogênio e fósforo. Nitrogênio e fósforo é comida para microalga. Então dá um fenômeno chamado eutrofização, né? Então cresce a alga acaba diminuindo a qualidade da água, a vida, os peixes morrem, isso é um problema. Só que, e se eu botar o esgoto no reator com a alga de forma controlada? Porque eu preciso dar esses nutrientes de uma forma ou de outra. Eu tenho que ir lá na indústria, comprar sais e colocar lá no meu reator para as algas crescerem. Mas e se eu colocar esgoto? Então, a gente desenvolveu várias pesquisas que a gente usa esgoto ou efluentes agroindustriais e a alga cresce. Então, naquele reator que tratou a fumaça, que produziu energia elétrica a partir do vapor, que reduziu o lixo, também está tratando esgoto. O esgoto entra, a alga cresce. No final, quando eu separo as microalgas, a água está CONAMA classe 3, ou seja, está praticamente limpa. Né? Então, é um processo Próprio para consumo? próprio para consumo de animais. Sim, E por mais um tratamento, né, ela viraria própria para consumo humano. sim. Careca. Não, mas peraí, mas agora que você explicou, gerou mais dúvidas do que Sim, respostas. imagina. Vamos lá, você pega primeiro esses bichinhos do oceano aí, as microalgas. Isso, a gente tem uma biblioteca já de algas no laboratório, elas estão nos frasquinhos, a gente chama isso de berçário ou sepário, enfim. É numa sala super controlada, eu mantenho elas lá, né? São as minhas, como se fosse criação de animais, as matrizes. Sim, É sim. lá que saem as amostras para eu fazer os crescimentos, a produção de E ela biomassa. se multiplica. Então, por que todo mundo gosta de trabalhar com as microalgas? Por que nós, né, a partir do trabalho que o Wellington localizou, a gente foi partir para as microalgas? Porque quando você coloca elas para crescer no laboratório, elas conseguem dobrar o número de células em 3,5 horas. Nossa, é pouco. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Você já viu alguma plantação, né, com árvores? dobrar em cima- não. Dobrar de tamanho? Não, as algas conseguem. Então, será que a gente não consegue domesticá-las ao ponto de usar isso para produzir energia? Então, todo mundo está buscando as microalgas também, né, para alimentos, eu posso falar bastante sobre isso também, mas para produção de energia. Então, eu não vou só produzir energia com a alga, eu vou usar ela para tratar a emissão, eu vou usar ela para tratar esgoto, e essa biomassa, eu tiro o óleo, eu faço o biodiesel, o combustível, sobra um resíduo. Esse resíduo pode virar biofertilizante, ração de peixe, ração de cachorro. A gente tem estudos em todas essas gamas de aplicações. Poderia virar combustível para Sim. carro? Vira. Tá vendo? O Dr. Vira. Emmett Brown, ó, no DeLorean, exatamente o que ele fazia. Ele usava, é verdade, Ele usava isso, ele usava resíduo para gerar resíduo. energia Exatamente. para a máquina do tempo. Sim. Olha, bem, Tá vendo? boa colocação geek, hein? Então, no cultura pop aqui em geral, tá vendo? Dá para amarrar. Mas aí você colocou essas algas em tubos, você falou num prédio. O prédio, ele é só pra isso ou, tipo assim, é um prédio que a galera tem Então, como morar e ter isso aí? Lá na Federal, a gente construiu os nossos laboratórios num grande galpão. A gente tem laboratórios de biotecnologia, de química, salas de aula, gabinetes. Tem a parte das startups, coworking, hacklab, enfim, né? É uma estrutura administrativa. Dentro desse prédio, nós temos uma usina para produzir biodiesel. Um abraço para o professor Luiz Pereira Ramos, que é o coordenador desta parte da pesquisa, um dos maiores pesquisadores de biodiesel no Brasil. Então, lá a gente produz o biodiesel dentro do prédio, tem essa usina. E do lado de fora nós temos um pátio industrial, que é o nosso playground, onde a gente brinca, né? Então, nesse pátio, nós construímos os reatores, que eu falei dos tubos, né, de 3,5 quilômetros, né? Eles têm 8 metros de altura, né? Então, são torres. Sim. Né? A gente tem que depois compartilhar uma imagem para os ouvintes verem. É muito bonito, né? Os tubos são transparentes e verdes, porque as algas estão crescendo. Então, qual que é o nosso dia a dia? Nós pegamos o efluente, eu quero falar um pouquinho mais, que é bem interessante. Esse efluente é o resíduo. A gente mistura com água, coloca lá no reator, tem as algas e a alga fica circulando lá, crescendo, fazendo fotossíntese. Como se estivesse no oceano. Só que num oceano controlado, Sim, né? A gente sim. tenta dar o melhor, as melhores condições para as microalgas, né? Porque a microalga é um ser vivo. Todo ser vivo
gosta de uma temperatura, Sim, gosta sim. de uma agitação, tem a luz certa. Então a gente tenta fazer isso. Daí ela... Por quê? Porque ela vai ser mais produtiva. Que nem quem cria gado, né? Você tem a temperatura adequada, Sim. o alimento na hora certa, tem até música, né? Para os animais ficarem mais Sim. calmos. Então a gente faz isso, né? Para as microalgas, para elas crescerem bem rápido, tratarem o esgoto, enfim, né? E a gente obter lá esse material de interesse, que nós chamamos de biomassa. Biomassa vegetal, né? Hoje a biomassa é muito importante para a indústria, aqui para o Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo, né? Sim. Nós produzimos muita madeira, a agricultura nossa é pungente e a gente tem que aproveitar esse potencial também para as microalgas. E o tanto de energia que ela pode dar é suficiente para, tipo assim, para sustentar uma casa precisaria de quantos tubos Eu ia desse? perguntar justamente isso. Se num reator maior, numa grande escala, a proporção que fosse distribuir iria reduzir custos, iria baixar Sim, bastante? quanto maior a escala, maior a produtividade. Poderia zerar o custo com energia elétrica? Isso é muito difícil hoje, Aham. né? Mas a alga tem potencial para isso. Porque, Sim. veja bem, eu estou produzindo energia com as microalgas, mas também estou tratando um monte de problema ambiental junto. Sim, Eu posso receber por tratar essa questão ambiental, sim. né? É uma fonte de renda. O lixo é um problema, eu estou resolvendo o problema, eu posso receber por isso. A biomassa de microalgas, eu tirei o óleo, me deu energia, mas o maior valor está na biomassa ainda. Eu posso vender essa biomassa, comercializar, né? Então, nesse conceito de biorefinaria, que é esse conceito de fazer tudo no mesmo lugar, a gente consegue, né? A gente busca desenvolver essa tecnologia para ter sustentabilidade econômica e energética. Geraria um custo alto inicial para a produção. Hoje não. Mas A depois- maior dificuldade é montar essa estrutura, né? Ainda é pesquisa, né? Mas veja bem, a Universidade Federal do Paraná, a gente conseguiu patentear essa tecnologia, né? Temos uma patente e já licenciamos para uma empresa. Tem uma companhia hoje que já está apta a vender essa tecnologia para o mercado e atender prefeituras, hospitais, escolas, E é empresas. patente brasileira ainda. Patente do Brasil, Isso exatamente. é o... Isso é o mais isso importante, mais né? legal. E isso é o mais difícil, sabe? Porque, assim, nós pesquisadores, nós desenvolvemos muita tecnologia no Brasil, tem muita coisa boa nas universidades, mas a dificuldade é pegar essa tecnologia e colocar no mercado, né? Então, a gente, desde 2008, está se especializando em fazer isso, porque nós consideramos isso um ponto muito importante. Por quê? Com a tecnologia na sociedade, geramos valor para a sociedade, melhoramos a qualidade de vida do cidadão e trazemos recurso para a universidade se autofinanciar. Sim. E como toda tecnologia, no começo, ela é muito cara e muito inviável para todo Claro. mundo. Exato. Você acha que ela vai ficar mais viável ao longo do tempo? Ah, com certeza. No começo era muito difícil fazer isso e agora a gente vê pelo mundo outras iniciativas usando microalgas. Tem alguns países que já estão produzindo combustível de avião a partir das microalgas e muita gente produzindo produtos de alto valor agregado, como pigmentos, antioxidantes, vitaminas, proteínas a partir das microalgas em grandes reatores. Tem reatores enormes em Israel, né, que eles produzem a Haematococcus pluvialis, que é uma alga vermelha, que dá um pigmento, que é muito interessante essa história. Vocês sabiam que a alga fica nervosa? Se estressa? Não. Então- não. Se ela se estressar, imagino que como qualquer ser vivo. Exato, se sentir exato. ameaçado, ela deve ficar... A gente brinca, né, que a alga ela é verde, essa alga Haematococcus, mas quando eu coloco no sol, no calor extremo, ou altero as condições do meio, ela se estressa e para se proteger ela produz um pigmento vermelho. Para ela é uma proteção, mas para o ser humano esse pigmento tem um alto valor de mercado e ele serve como antioxidante e, enfim, né, é algo muito interessante. Que legal isso. Mas assim, tirar a microalga do oceano pode prejudicar o oceano de alguma forma? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Essas microalgas, eu consigo, a partir de uma única gota de água, obter uma única célula e a partir dela eu produzo o que eu quiser. Ah, é verdade, né? Que ela se multiplica rápido até, né? Muito rápido e, né, uma gota. E nós temos microalgas que crescem no oceano, na água, em rios, no solo. Tem microalgas até no ar, assim, a gente encontra. Daqui a pouco o Tesla já tá fazendo uma DeLorean aí, ó. Olha só. Qual que é o maior problema? O Elon Musk, né, dono né, da Tesla e da SpaceX. SpaceX, Né? Qual que é a proposta dele? Colonizar Marte? Colonizar Marte. Já colocou um Roadster, né, no espaço, não é isso? Aham. E o que a gente precisa quando chegar em Marte para o ser humano sobreviver? Água e energia.
Tá, e E comida? comida e Ar, né? ar. É claro, Ar. Né? E daí, veja Esquecendo o mais veja importante. só, lá nós temos um ser vivo que produz oxigênio. Então, eu respirei o oxigênio e eu expirei CO2. A alga pega o CO2, recicla. O meu efluente, né, meus dejetos, a alga também recicla. Aquilo pode virar comida. E a gente tem um sistema para manter vida em outros planetas, em espaçonaves, a partir das microalgas. Olha que legal. Nossa, então a microalga poderia ajudar a colonizar qualquer ambiente. Sim, podem, tanto podem, que se você for na literatura especializada, você vê artigos de astrobiologia feito por pesquisadores da NASA, já estudando isso, muitos artigos da China também, estudando assim como eu vou usar as microalgas no espaço para sustentar a vida de um astronauta, fazer o balanço de energia, né, gerar comida, tratar os efluentes, reciclar os nutrientes, né? Porque é impossível levar toda a comida, né, todos os nutrientes, se eu jogar fora o dejeto. Sim. Então eu tenho que pegar esses Caraca. dejetos, né? Aí com certeza foi o Matt Damon, né, que plantou batata lá em Marte, né? É. Sim. Olha, se ele tivesse plantado microalga, ia ser bem melhor. Ia ser bem mais eficiente. Ele sobreviveu com as batatas lá, ó. Bom livro esse, né? O filme Perdido também. em Marte, né? É bem legal mesmo. E, assim, o curioso é o seguinte, que o dejeto é algo que todo mundo não gosta de dejeto, né? Tem nojo, o dejeto... Até de falar, né? A Até galera de falar, né? preconceito. Tem um preconceito. E assim, eu já dei algumas entrevistas para falar sobre isso. E a palavra dejeto também é uma palavra mais elitizada. As pessoas não sabem o que é dejeto, né? O repórter chegou para mim, professor, você não se importa de falar cocô? Eu falei, não me importo, né? Então, para as pessoas entenderem, esses efluentes, esse material que é jogado fora, vocês sabem que isso também é energia? Do ser humano? Do ser humano. Isso eu não... Isso Sabe pra mim é novo. quando você vai lá no banheiro, tranca a porta, sai suado, né? Aquele Eu já pensei uma material... maldade aqui, ia falar, eu gero energia pra caramba. Surita é uma fábrica. Então, esse material tá cheio de energia. E sabe que energia que é essa? Energia solar. Oi? Olha isso. Olha Como só. assim? Como assim? O que nós comemos? Comida. Comida. alimento. A comida é feita de plantas e animais. Carbono. Como é que a planta fez aquilo? Pela fotossíntese. Com energia do Sol. sol. Então, o sol faz a comida. Caraca, velho. nunca Cientificamente, tinha pensado nisso. olha só que interessante, né? O carbono tá solto no ar, é uma molécula, né? CO2, tá solta, né? Então, a planta precisa dos fótons do sol para pegar esses carbonos e ligar eles. Então, aquela energia que está entre o carbono e carbono nas moléculas orgânicas é uma forma de armazenar a energia do sol. É uma pilha orgânica. Cara, é tudo um ciclo doido. E daí a gente come o alimento, passa pelo nosso trato gastrointestinal, eu absorvo alguma coisa, mas não absorvo tudo. Então, aquilo que sai ainda tem energia, né? Então, se eu pensar no Brasil inteiro, né? Veja só, o Brasil hoje está exportando muita carne, né? A China e a Índia são países que até 2030 os indivíduos vão dobrar a quantidade de proteína animal que eles vão ingerir. Quem vai fornecer em grande parte essa proteína é o Brasil, né? Porque nós temos grãos aqui, temos tecnologia, né? A Embrapa, né, transferiu muita tecnologia. O nosso agricultor é a agricultura que tem mais tecnologia no mundo, é a agricultura brasileira. E a gente vai ter condição de mandar carne para o exterior, para os chineses e os indianos se alimentarem. Porque, assim, tá havendo um crescimento econômico muito forte na Eurásia e eles estão ganhando dinheiro. E quando a pessoa sai da miséria e começa a ganhar mais, a primeira coisa que ela faz, ela começa a comer melhor. Então, tem essa demanda reprimida e o Brasil vai se beneficiar muito com isso, né? Tanto que agora o preço da carne tá alto porque tem um problema na China, né? E a gente tá mandando bastante carne para lá. Bem, quando eu mando a carne animal para lá, o que fica pra gente aqui? Nada. Opa, fica o dejeto. Ah, sim. Fica o dejeto. Ó, pra vocês terem uma ideia, um porco, ele faz 5 quilos de dejeto por dia. Porra! Uma fêmea com filhotinhos que estão amamentando, chega a fazer 18 quilos de dejeto por dia. E tem fazendas, assim, que produzem os animais, que tem 5 mil, 10 mil animais. Olha quanto dejeto é gerado. Nossa, tá? é muita coisa. E, como eu falei, é energia solar. Tem energia. Eu não posso jogar isso nos rios. Se eu usar isso como fertilizante, tem um limite, porque o solo não suporta tudo isso na região. Se eu quiser transportar esse dejeto para regiões mais longes, fica muito caro, daí não vale a pena. Então, eu tenho que aproveitar. Uma forma de aproveitar essa energia é usar uma tecnologia chamada de biodigestor. Biodigestor é um equipamento
que eu jogo o dejeto dentro, as bactérias transformam isso em metano, gás natural. Esse gás natural é energia. Eu boto num gerador, gero eletricidade, posso esquentar água, enfim, é um combustível. Sim. Que é parecido com um gás natural. E o efluente, assim, aquilo que sai do biodigestor é rico em nitrogênio e fósforo, aquilo que as algas gostam de comer. Então, lá na UFPR, o que nós fazemos? De 3 em 3, em 4 meses, nós vamos numa fazenda que cria porcos, alugamos um caminhão limpa-fossa e pegamos dejeto, as fezes e a urina dos animais. Nós trazemos isso para a universidade e jogamos num biodigestor que nós construímos. Esse biodigestor degrada essa matéria orgânica, libera metano, que é um combustível, é energia, e o efluente nós usamos lá como alimento para as microalgas. Então é esse o processo que nós temos desenvolvido na universidade. E isso é muito importante para São Paulo, que tem muita produção de carne, interior do Paraná, Santa Catarina, né? Porque a gente tem muito efluente, muito dejeto, e a gente pode usar isso para gerar, pode e deve, né, usar para gerar eletricidade. E a gente diminui muito a poluição ambiental com isso, muito. Porque o metano, quando ele vai para a atmosfera, o metano ele fica 34 vezes mais na atmosfera do que o CO2. Isso significa que ele é 34 vezes pior por efeito estufa do que o CO2. Uhum. Então, se eu produzir metano de uma forma controlada, queimar esse metano e gerar eletricidade, eu transformo o metano em CO2, eu diminuo em 30 vezes a poluição gerada pelo lixo. Logo, diminui o efeito estufa. Logo, diminui o efeito estufa. E se eu usar as microalgas para crescer, a microalga está capturando o CO2 da atmosfera e a gente está reduzindo o efeito estufa. A única coisa que a microalga não produz é alimento. Produz alimento. Ela é um alimento. Não, mas eu falo para consumo humano. Para consumo humano, sim, é possível. Tem muitas... Você já foi na farmácia e já viu aquele suplemento alimentar espirulina ou clorela? Não. Busque isso. São suplementos que a composição é 100%, são microalgas. Uhum. E tem muitas culturas dos incas indígenas, né, aqui na América do Sul, que já usavam as microalgas como fonte de alimentos. Nos lagos, quando as microalgas afloravam, eles coletavam aquilo e faziam alimento. E é um alimento riquíssimo, nobre, né? Então, existem várias pesquisas, inclusive dos pesquisadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que eles pegam a microalga espirulina, adicionam na dieta de crianças e melhora, assim, enormemente a questão alimentar dos infantes. Ela é comida também. Mas tem o quê? Tipo, tem proteína? Tem proteína de alto valor biológico, né? Tem carboidratos, fonte de energia, Sim. Tá? E tem ácidos graxos essenciais, ômega 6, ômega 9, antioxidantes poderosíssimos. E, né, quando você vai para a literatura de novo, vai nas fontes, nas pesquisas, tem muito tratamento de câncer, Alzheimer, enfim, várias doenças degenerativas que usam as microalgas para tratar esses casos. Então, as microalgas, realmente, elas têm muita aplicação. Lá no nosso grupo, né, a gente já desenvolveu 2 pesquisas para fazer ração animal, né? A gente fez uma ração para peixes e uma ração para cachorros. E veja só que interessante. Os peixes que comem a ração com as microalgas têm proteção contra danos no DNA. Como assim? Então, o DNA nosso, quando a gente vai se replicando, o DNA ele vai se quebrando, ele pode se degradar. Quando eu coloco os peixes para crescer em um ambiente fechado, né? Então, é estressante para o animal. Né? Existe um teste que nós fazemos no laboratório, que é o teste Cometa. É uma eletroforese. Basicamente, eu quebro o DNA e vejo como ele se quebrou, né? E se existe degradação do DNA, o padrão de quebra é pior. Então, eu consigo observar e vejo, né, visualmente que houve uma degradação no DNA. Quando o peixe comeu a microalga, né, a gente faz esse teste, o DNA está preservado, né? Então, isso significa que se eu usar isso na dieta dos animais, vai ser muito benéfico. E, claro, a gente pode estender o raciocínio, né, dadas as devidas proporções. Isso vai ter uma proteção para o ser humano. Outro ponto que nós desenvolvemos uma ração para cachorros também, né? Eu não posso dar muitos detalhes, a gente está em fase de patente, né? E mais algo eu posso falar, né? Além de melhorar bastante a saúde dos animais em vários aspectos, as fezes do cachorro ficaram sólidas, duras, não ficaram pastosas, né? Então, todo mundo que tem cachorro
né? Não vai coletar o cocô, né? Nada separa, não tem nada menos Raquel digno. aqui no estúdio, ela pode falar, ela tem 17 cachorros em casa. Então, Raquel, me conta qual é a sensação de pegar uma sacola plástica e sentir um quentinho na mão. É a coisa mais triste do mundo. Então a gente percebeu uma oportunidade, né, de fazer um produto que as fezes ficam sólidas. Isso facilita bastante essa questão higiênica, né? E é importante, né? E até mais saudável pro cachorro também. Muito mais saudável pro cachorro. Melhora muito a saúde do animal. Mas é palatável? Tipo, o cachorro come ou ele, tipo, cheira e fica... Um resultado que a gente teve, assim, aumentou a palatabilidade. O cachorro comia mais quando tinha alga. Nossa! Então, é interessante. Sim. E isso é muito interessante, né? Agora sim, igual tem uma plantação... Imagina que tem uma plantação de feijão, eu consigo pegar um grãozinho de feijão, colocar num algodão em casa e ele brota ali, passa um tempo, eu ponho no vaso e jogo fora. Isso. Sei lá. Com a microalga, você tá falando de grande escala, é possível eu pegar, colocar num copinho em casa e ver ela multiplicar? Pode. Como é que eu faria isso? Bem, as pessoas... Onde que se pega uma... Olha só, você que tá aí em casa, quem tem piscina sabe o que é isso. Experimenta ficar sem limpar a sua piscina. Ela fica verde. Pronto, você criou micro-algas. Olha! Num ambiente bom, porque a água é sol, pra microalga ali. Tem tudo que ela precisa. Mas, galera, na piscina, não na caixa d'água, tá? Não, na caixa d'água não é legal. Na piscina também não é legal, né? Tem que usar os produtos pra deixar limpo. E quem tem casa na praia, fica um tempão sem ir pra praia, chega lá, tem um garrafão de água, também bate um solzinho lá, cresce a alga. Nesse lance da piscina, dá pra coletar essa microalgas? Olha, daria, mas energeticamente é inviável na piscina, porque ela é muito pouco. É muito pouco. E não é controlado, né? Ela muito tá ali... pouco. É claro que no oceano a escala é muito maior, né? Pra você poder fazer isso aí. E a gente consegue pegar uma amostra, levar pro laboratório, estudar as algas, é possível, né? Mas pegar, assim, para produzir alguma coisa é inviável. E a gente tem que salientar o seguinte, existem microalgas que são alimentos, né? Não são tóxicas, fazem bem para a saúde. E tem microalgas que produzem toxinas e fazem muito mal para a saúde. Existem vários tipos de microalgas ainda? Eu ia perguntar isso, quais mais ou menos... Tá, e se eu falar que eu não sei quantas são, mas é mais de 300 mil. Ô, louco, mano. Dá para fazer aquele meme do Vegeta, né? Mais de 9 mil? É mais de 300 mil espécies de microalgas. Tem gente que fala em 1 milhão e não catalogadas, né? Então, pense assim, tem alga que cresce perto de uma água de um vulcão que tem uma temperatura diferente. Tem uma alga que cresce lá perto de um resíduo de uma indústria. Enfim, e cada alga tem um superpoder, digamos assim. Ela cresce de um jeito, produz algo interessante. Então, isso é uma oportunidade para os cientistas, né? Eles brincam muito com isso, estudam e ficam vendo qual que é a melhor alga, quais são as melhores aplicações. Tem muita gente boa trabalhando com isso. Na verdade, não dá para mensurar, mas você sabe que tem. E além disso, né, tem aquela... se eu não consigo encontrar a microalga, eu vou fazer a minha microalga, né? Hoje tem muita pesquisa de sequenciamento genético, né? E fazer modificação genética. Então, eu queria mandar um abraço aqui para o Departamento de Genética da UFPR, professora Vanessa Cava e o grupo dela está fazendo um trabalho em parceria com a gente. Eles estão sequenciando as microalgas e estão estudando onde eu vou poder fazer uma mutação genética para deixar essa alga com superpoder, digamos assim, né? Para crescimento mais rápido ou produza algo de maior valor comercial. Enfim, tem muita gente também trabalhando com esse tipo de... Que coma mais dejetos, Exatamente. Eu já vi pesquisas de microalgas que absorvem metal pesado. Né? Então, você pode fazer um filtro com as microalgas, passa o esgoto, o resíduo de uma indústria, ela tira o zinco. Né? Esse zinco que contaminaria os rios, a microalga retém nela. Então, tem uma oportunidade muito interessante aí de desenvolver várias tecnologias. É muita coisa que dá pra fazer com microalgas, tá vendo? Ó, a gente brinca que a gente faz pesquisas do alfinete ao foguete. Essa é uma frase do professor José Vargas, meu colega de laboratório, né? O professor Vargas foi um dos criadores do NPDEAS, né? A gente trabalha junto desde 2008. E o professor Vargas é engenheiro mecânico. Recentemente, devido à paixão que surgiu com as microalgas, ele fez biologia. Com 50 e poucos anos, ele foi lá, fez vestibular, fez biologia noturna. Hoje ele é biólogo também, né? Para mostrar para vocês que a interdisciplinaridade é muito importante no desenvolvimento da ciência, né? Então, é muito importante a pesquisa básica, mas hoje a gente tem que conectar, né? Falar um pouco para a audiência aí, né? Todo time de super-heróis tem um cara que faz uma coisa diferente, né? E as habilidades se complementam.
Na vida real é a mesma coisa. Nas empresas, a gente tem pessoas com habilidades complementares e na pesquisa não é diferente, né? Então, no nosso grupo de pesquisa hoje, a gente tem professores e pessoas das mais diversas áreas, né? Eu, por exemplo, sou farmacêutico, mas eu dou aula no departamento de engenharia elétrica, né? Então, a gente vai desenvolvendo essas habilidades que são importantes. Teoricamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Farmácia e engenharia elétrica. É bem difícil de fazer essa conexão, né? Mas hoje a gente está num mundo que você se forma numa área e vai trabalhar numa área completamente diferente, Sim. né? Então, a gente, antes de começar a entrevista, né, tava falando assim, como é que a gente vai conectar o seu trabalho, professor, com o mundo nerd, né? Daí hoje eu vim aqui Ele veio prestigiando... especialmente, comemorando. Tem filme que tá lançando Tá hoje, lançando né? hoje. Ascensão Skywalker. Daí eu vim com a camiseta aqui do Darth Vader e eu consigo fazer uma correlação, né, do Star Wars com o meu trabalho, né? O pessoal que é mais raiz no Star Wars não vai gostar dos midi-chlorians, né? Mas os midi-chlorians foi uma tentativa de fazer uma alusão às mitocôndrias. Sim, Lá na escola, no ensino médio, todo mundo já ouviu falar que são as mitocôndrias que produzem energia dentro da célula, né? A força, né? Sim. Digamos assim, né? E eu fiz doutorado, né? Sou farmacêutico, mas eu fiz doutorado em bioquímica e eu trabalhei com mitocôndrias. Eu isolava as mitocôndrias de plantas, né? Então essa foi minha pesquisa lá no começo da minha vida como cientista, né? E conheci esses pesquisadores que fundaram o NP10 e veio um convite, André, vem aqui trabalhar com a gente, né? Você entende de planta, né? A gente vai começar a trabalhar com microalga. Eu comecei a trabalhar com as microalgas. Microalga é energia renovável. E energia renovável é algo muito importante para os engenheiros eletricistas. Pronto, fiz a conexão de Star Wars até a engenharia elétrica, passando pela farmácia. Que show Essa de foi bola. muito boa. Mas agora a pergunta. Acho que você não vai ter a resposta, tipo, na ponta da língua, mas vamos lá. Em quanto tempo você acha que a gente pode ter, tipo, um sistema viável de microalgas, tipo disponível? Ou virar e falar, eu vou ali na loja, aqui na Bandeirantes ali, comprar um tanque ali de microalgas, você poder ter um estoque de energia, que ele também faz um biodiesel. Quando que isso seria chegar a ser viável para o consumidor final? Assim? Viável. Vou falar de fatos concretos que já estão disponíveis aí na literatura, na internet, né? Já tem empresas vendendo equipamentos, reatores, para você ter na sua casa para produzir microalga. Você já compra. Já tem. Já tem. Você já compra. É um pouco caro. Sim. É para entusiastas. Então, por exemplo, aquela espirulina, que é uma alga boa para a saúde, já tem um sistema que produz essa alga. Você vai lá, pega um líquido verde e você pode beber aquilo, vai para melhorar a sua saúde e a alga vai crescendo, né? É estilo aquele remédio que você falou que vende lá. Exatamente, né? Esse nutracêutico, remédio, suplemento, enfim, né? Já existe. E aqui no Brasil já tem várias iniciativas em larga escala de pessoas construindo reatores para produzir microalgas, né? Tem uma iniciativa muito interessante em Barbacena, né? Que eles vão produzir reatores para produzir microalgas. Essas microalgas vão ser usadas para produzir barras de cereais para serem doadas para a África. É um projeto muito humanitário, muito grande, né? E assim, eu tenho a satisfação de ter um ex-aluno meu, um aluno de doutorado, acabou de terminar o doutorado, que vai estar à frente dessa iniciativa lá, né? Então, veja, já está bem perto aqui da gente, né? E pensando na microalga como energia, bem, se alguém descobrir uma microalga um pouquinho diferente ou fizer uma modificação genética um pouquinho diferente, que ela cresça um pouquinho mais rápido e tem algum produto, pode ser que, devido ao interesse comercial, 5 anos já pode ser uma realidade, né? Agora, pode ser que demore um pouquinho mais. Então, brincar de futurologia, né? A gente pode dar alguns chutes, é um pouco difícil, mas dá para fazer esse cenário, né? Tem muita gente no mundo trabalhando com desenvolvimento de reatores de microalga, né? Para tentar, né, desenvolver essa tecnologia para chegar na população. E como é que seria a recepção das concorrentes? Por exemplo, como é que a indústria petrolífera ia gostar disso? As indústrias de energia elétrica? Ah, legal. Tipo, elas poderiam, sei lá, tipo, Sim. não, vamos, microalgas não funcionam? Elas poderiam ter esse tipo de atitude? Acho que bem lá atrás, talvez, mas vou contar um pouco da história das microalgas, né? Então, se a gente observar na literatura, assim, número de artigos de microalgas publicado por ano,
a gente vai ver que tinha lá 300, 200 artigos por ano só, né? E poucos deles tratavam das microalgas como fonte de energia, porque lá na década de 70, pouca gente pensava nisso. Mas tratava como o quê? Alimento para peixe, para camarão, sim. né? Estudar as espécies, Por que a piscina ficou verde? Enfim, coisa assim, bem coisas básico. assim, né? Mas já em 98, os Estados Unidos fez um um estudo sobre o potencial de crescimento das microalgas nos Estados Unidos, vendo assim, pela energia, pela radiação de cada estado, qual que seria a produtividade de tais algas. E tem um relatório completíssimo, tá na internet, qualquer um acha. E a conclusão que eles chegaram em 98 foi o seguinte: olha, a alga cresce rápido, produz um monte de coisa interessante, mas ainda é caro. O petróleo está muito barato, né? Ok, então deu uma esfriada de ânimos. Mas lá em 2007, 2008, se vocês olharem o gráfico do preço do barril de petróleo, vocês vão ver que o preço do barril de petróleo explodiu, né? E mais ou menos nessa época teve um outro relatório também da Agência de Energia Americana que falou, olha, recuperou todos aqueles dados antigos e falou, ó, nesse novo contexto as microalgas são interessantes. Bem, o barril do petróleo chegou a quase $140, né? Nesse ponto, todo mundo começou a investir em microalgas para energia. Então, de 200 artigos por ano, começou 700, 1.000, 3.000 e foi um crescimento exponencial. Um foguete decolando, né? E, por exemplo, lá nos Estados Unidos, sabe, o maior investimento que teve em microalgas foi da ExxonMobil. Eles investiram $6 milhões numa pesquisa com microalgas. A ExxonMobil, ela é o quê? É uma indústria petrolífera, né? Eu acho que é de refino de petróleo, sim, enfim. Sim. Mas é uma indústria ligada à área do petróleo, né? E, então, tem muita gente tratando as microalgas sem esse preconceito de concorrência. Eu vou pegar isso para mim. A Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia, já financiou pesquisas com microalgas. Eles têm problemas de poluição dos lagos deles, de produção de eletricidade nos reservatórios. Eles querem resolver o problema da poluição, eles estudam as microalgas. Então, eu acho que não vai ter ninguém falando mal. O que você pode falar é o seguinte, é muito caro, né? Essa é a crítica que é feita. Agora, se ficar barato, eu também vou usar. Sim. Né? O que interessa é as vantagens econômicas que a tecnologia vai trazer. E o tanto de benefício que traz. Sim. Porque, assim, às vezes, tudo bem, pode ser caro, mas, assim, traz tanto benefício que, tipo, cuida do esgoto, cuida do lixo, faz ração para bicho, energia elétrica, resíduo. Então, assim, é tanto benefício que você até meio que esquece o fator econômico aí. Claro, Você pensa, é um puto investimento de uma vez. Mas precisa ter, vale precisa ter a questão econômica, senão não se sustenta, né? Tem que ser sustentável a iniciativa, né? E vou falar a gente falou um pouquinho de petróleo aqui, né? Tem umas pesquisas nossas, um abraço pro Iago. O Iago é o aluno que está no doutorado trabalhando com isso. A gente percebeu que as nossas microalgas lá que a gente estudava, ela tinha hidrocarbonetos, ela tinha petróleo dentro delas. A microalga tinha esse combustível já. Quando a gente fez a separação, a gente conseguiu uma fração de querosene, uma fração de gasolina e uma fração de diesel das microalgas. E a gente viu, foi para a literatura e faz parte dela isso. A microalga produz petróleo. Gente! Então é possível extrair isso delas. Bem, a microalga que nós temos produz pouco disso, mas eu posso usar engenharia genética, olha só. Sim, criar uma alga que pega o CO2 do ar e cria petróleo aqui no quintal da minha casa, tá? Ou então, imagine, uma cidade que tem todo o esgoto que está sendo jogado no rio, eu recolho esse esgoto, uso algas para se alimentar do esgoto e transformar o esgoto em petróleo, por exemplo. Né? Porque quando o petróleo acabar, pode demorar isso, a gente vai precisar muito de fontes de materiais para fazer os plásticos, né? As resinas. E a microalga é uma dessas fontes para o futuro, para esse futuro, né? Sem petróleo. Caraca, seria tipo um filtro no quintal de casa que abre a torneirinha e sairia um petróleo, assim? É quase isso, é Mais ou possível. algo nesse sentido? Nessa linha. E, cara, eu nunca imaginei que isso poderia, não. tipo... que momento para se estar vivo no planeta Terra, né? Sensacional. As algas, elas podem tratar de esgoto, mas com a mesma facilidade também se trata de rio? Seria possível, tipo, limpar a represa Rodrigo de Freitas lá no Rio, limpar o Tietê com microalgas? Sim, é possível. É possível. Tem
Tem um trabalho, agora eu vou pedir desculpa porque eu não lembro, eles me visitaram lá recentemente, é um escritório de design, lá de Curitiba. Eles desenharam um reator em formato de caravela, então se você escrever microalgas, caravela, Curitiba, você vai achar eles. É um reator que parece uma caravela, é um barco bonito que está lá no rio, que pega a energia do sol para que as algas cresçam dentro dele e limpem o rio. Eles separam as algas, então é uma ideia muito interessante, né? É um conceito que eles têm e é possível desenvolver equipamentos, a gente tem tecnologia para isso, para desviar o rio, as microalgas captarem esses nutrientes, né? E enquanto eu estou falando aqui, tem um pessoal lá no projeto, né? Inclusive alunos que acabaram de terminar a iniciação científica, né? O Paulo Cleto, a gente tem aí o Thiago Nishimura, meu aluno de mestrado. A gente está desenvolvendo um sistema, não posso dar detalhes, mas enfim, que eu vou pegar o rio, eu vou pegar o efluente de uma indústria, ele vai passar por cima desse reator, digamos assim, e no final a água vai estar limpa e a alga vai limpar esse material. A gente está com esse desenvolvimento agora. No momento que eu estou falando com vocês, o pessoal já está no laboratório trabalhando. Então, se tiver alguma abertura no mercado de ações aí de microalgas, vale a pena investir, porque é uma coisa que pode muito dar certo. Sim, pode. É algo para a gente ficar de olho, né? E falando em ações, a gente pensa em inovação, né? Tecnologia, startups, né? E Eu a ia gente falar olha agora para esse... sobre o seu projeto, que é o Startup Experience. E assim, a gente, com essa experiência nossa de transferir a tecnologia para a sociedade, para a indústria, fazendo patentes, a gente desenvolveu, né, uma tecnologia, uma metodologia nesses anos de pesquisas que nós demos o nome de Startup Experience, né? Então, é uma forma do aluno da universidade ter uma experiência em startup, né? Pegar uma ideia, já transformar numa empresa e já ir para o mercado e rapidinho a solução chegar na sociedade. Mas para isso acontecer, em 2016 nós criamos um projeto chamado Ciência para Todos. Tá? É essa a proposta. Ciência para todo mundo, qualquer ciência, toda ciência, né? Ciência para Todos é um projeto de extensão e extensão faz parte do tripé da universidade. Toda universidade tem o tripé: pesquisa, ensino e extensão. Né? Pesquisa é tudo que eu falei até o momento, né? Sim. Ensino é formar pessoas. E extensão é eu pegar esse conhecimento aqui da universidade, derrubar o muro e já levar para as pessoas que estão próximas. Sim. Né? E o projeto Ciência para Todos, ele tem um tripé também. Uma parte do projeto é fazer a divulgação científica, ou seja, mostrar para a sociedade como que é a vida dentro da universidade, para que serve a pesquisa, como isso pode melhorar a vida das pessoas. Então, divulgação da ciência. Uma segunda parte é visitas de alunos de escolas públicas. Esse prédio autossustentável que a gente criou, a gente abre as portas das escolas e os estudantes têm uma oportunidade de entrar no prédio, conhecer tudo o que a gente faz. Então, é uma forma também de transferir tecnologia. E, por fim, a gente tem o programa Startup Experience, em que nós pegamos alunos de graduação, pós-graduação, de diversas áreas, desde medicina, direito, química, ciência da computação, enfim. Pessoal de humanas também entra aí ou não? Entra sim. Apesar que humanas eu tive poucos alunos até agora, eu tive um aluno da administração, enfim, né? Tive poucos, nosso campus é um pouco longe, sim. Mas eu tô caçando, né? Aproveito aqui, alunos da Universidade Federal do Paraná de humanas, tá? Quiserem trabalhar comigo, me procurem, por favor. Jornalismo, marketing, filosofia, a gente tá com as portas abertas. Bem, e a gente monta times interdisciplinares, juntando habilidades diferentes e busca problemas na sociedade em que a gente possa resolver, usando os conhecimentos ou até criando coisa nova, né? Então, essa é a ideia com esse programa Startup Experience, dar essa experiência para o jovem já dentro da universidade. Porque a galera sai da faculdade muito perdida, né? Isso é uma constatação que a gente faz hoje. Os alunos estão participando de processos seletivos e eles não conseguem se encaixar porque eles não têm todas as qualificações que as empresas estão buscando, né? São habilidades que às vezes a universidade não prepara eles, né? Soft skills, né? Capacidade de comunicação, né? Relacionamento interpessoal, saber receber ordem, saber respeitar a hierarquia, né? Então, isso é difícil. E quando você vai num processo seletivo, às vezes aquela vaga tem um perfil muito específico e se o recrutador não enxerga isso no candidato, ele vai ficar fora, por mais que ele tenha boas notas, né?
Mas a indústria, as empresas querem alguém que resolva problemas, não que dê problemas. Né? Então, eles buscar alguém alinhado à filosofia, à cultura da empresa. Bem, o que a gente fez, então? Criou toda uma cultura, visão, missão e valores dentro do projeto. A gente tenta passar isso para os alunos, principalmente a partir do exemplo, né? Para que eles aprendam isso, vivenciem isso. E quando eles forem para um processo seletivo, eles não vão falar daquilo que o professor falou de um livro, do que ele leu. Ele vai falar a partir daquilo que ele viveu. E quando a gente conta uma história que a gente viveu, essa história é muito mais rica, muito mais viva. E o recrutador, enfim, vai entender o valor dele, vai ver todas as potencialidades, né? E é importante que os jovens saiam da universidade com um portfólio, né? Com resultados. Eu criei isso, eu fiz isso, né? E esse é um dos fundamentos do projeto Startup Experience, sentimento de pertencimento. O projeto é deles, né? Mas eles têm que ter a responsabilidade de levar aquilo a sério, né? E tem a vivência, né? De estar uma coisa feita por eles, assim, vamos dizer, que gera habilidades para eles poderem no mercado de trabalho. O aluno, ele começa a querer estudar mais para resolver o problema dele. Ele começa a buscar conhecimentos que ainda não estão tendo na universidade. Ele começa a aprender com um colega de outro curso e começa a falar, pô, que legal, é isso que você faz na mecânica? Nossa, aqui na elétrica a gente faz... Mas será que não podemos trabalhar juntos, complementar, resolver o problema de uma forma mais simples, mais rápida, né? Então é algo muito interessante. A gente tem mais de 20 startups em fase de pré-incubação lá dentro, né? Ou seja, a gente vai até a fase de montar a empresa, né? Então a gente tem muitas... são 3 anos apenas de projeto, mas temos resultados muito interessantes, né? Um abraço para o Caio. O Caio foi um aluno que nem se formou ainda na universidade, ele é acadêmico, mas ele já criou a startup dele, a Hello IoT. Um abraço para o pessoal da Hello IoT, né? Agora vão começar a ouvir a Rádio Geek aqui, né? E eles desenvolvem tecnologia a partir de internet das coisas para empresas. Soluções muito elegantes, muito interessantes, num preço bem competitivo, tecnologia nacional. E eles já têm grandes multinacionais que estão contratando, né? Veja só, ele acabou de sair do projeto, né? Já participou de 2 grandes hackathons, foi premiado, 1º e 2º lugar, né? Então, a gente fica muito contente de ver os alunos felizes, né? Um outro resultado muito interessante é o seguinte: existe um investimento do governo chamado Sinapse da Inovação. Não sei se vocês ouviram falar isso aqui em São Paulo. Eu sei que teve no Paraná e teve em Santa Catarina, né? A Fundação Araucária que faz isso. O edital é Sinapse da Inovação. E no Paraná, eles selecionaram 100 startups para financiar, né? E participaram 1.851 startups do Paraná. Olha só que ambiente, né, efervescente que a gente está vivendo hoje, né? Pessoas de universidade, de cidades do interior, acadêmicos, empresas, assim, criando ideias, né, para sair do convencional, para tentar, né, crescer rápido, né? E dessas 1.851 startups, o governo selecionou, né, a Fundação Araucária selecionou 100 startups para serem financiadas. 2 dessas startups são startups dos nossos alunos. Que legal, cara. Né? Então, isso mostra que a metodologia está capacitando os alunos de modo que eles sozinhos, né, eles participaram do edital, né? Não foi o professor que fez. Eu, né, estimulei, orientei, mentorei, né? Mas eles escreveram, eles se arriscaram, eles deram a cara, né, e foram selecionados. Essas 2 startups, uma delas é um equipamento para medir microalgas, né? Porque quando a gente vai para o laboratório, uma dificuldade, eu tenho que pegar a microalga, a gotinha, colocar lá numa lâmina, olhar no microscópio e ficar contando, né? A gente fica até vesgo, né? Né? Dor no pescoço, enfim, né? Aquela luz machuca os olhos. A gente está desenvolvendo um equipamento que faz isso sozinho. Olha! Ele puxa a alga, dá o valor, e daí a gente está colocando inteligência, né? Eu falo que eu pego o cérebro dos meus alunos e coloco dentro da máquina, para a máquina tomar as decisões e falar, coleta a alga, ou coloca nutrientes, ou enfim, dá um aviso se tem um problema. Espera um pouquinho. Né? Porque como nós temos a tecnologia dos reatores, né? No momento eu tenho alunos que eu posso exportar para o mercado. A gente forma muita mão de obra, né? O Startup Experience já teve mais de 150 alunos em 3 anos formados e capacitados, né?
alguns deles especialistas em microalgas. Então a gente fornece para o mercado gente boa, né? Mas enfim, pensando em crescimento disruptivo, né? Crescimento rápido, eu não vou ter aluno suficiente para atender todo o mercado, né? Eu vendo o reator, eu não tenho aluno, né, técnico para mandar junto. Então a gente quer mandar esse equipamento, né? Um controlador de microalgas que vai controlar a produção. E a outra startup que foi selecionada é a startup do Thiago Nishimura, do Thiago Verasteg, nosso aluno de medicina, né? É uma startup para ensino da medicina usando realidade aumentada, né? É um conceito que já existe aí, usar realidade aumentada, mas aplicada para treinamento médico, em escolas, universidades, postos de saúde, enfim, né? A gente, com um celular, eu coloco o celular sobre uma pessoa, eu vejo a imagem interna do corpo humano e a gente consegue melhorar bastante a qualidade do ensino. Então, essas duas iniciativas foram selecionadas. E tem é tipo um raio-x ao vivo. Raio-x ao vivo, né? Mas não está mostrando a realidade. Não, tem uma sim, imagem, sim, mas sim, é bem sim. isso, né? Uhum. Bem isso. Né? Imagine você numa escola pública, lá no interior, sem muito recurso, sem um laboratório sofisticado. Se tiver um celular, já é o suficiente para você dar uma aula de altíssima qualidade para os alunos. E a gente sabe, né, que imagens 3D chamam muita atenção do jovem. A criançada fica vidrada nisso, né? Uhum. Cara, show de bola. Show de bola. Você achou que microalga poderia fazer tudo isso, pastor? Não. Quando Você falou, nem imaginou, eu pensei, deve dar energia só. E olhe lá. Não, a gente tava batendo um papo antes de entrar ao vivo aqui, ele tava explicando cada coisa, cara. Por isso que eu falei desse lance brinquei, né, do De Volta para o Futuro. Porque é uma possibilidade. Sim. Gerar combustível através de lixo. Qual foi o dia que ele foi pro futuro? Em 1900 e... Foi agora, né? Recentemente teve a data, né? 2015? Foi 2015. Foi 15 de novembro de 2015. Acho que 15 ou 15 de outubro. 15... Nerds, me ajudem. Deixa eu lembrar. Eu não Quem aí tá lembro ouvindo data, sabe. Eu não lembro a data. Então, quando eu fui dar uma palestra, bem no dia, que era o dia do De Volta pro Futuro, no dia que ele veio pro presente, né? Digamos assim, né? Pro nosso presente naquele 21 dia. de outubro de 2015. 21 de outubro de 2015, né? Então, foi bem nesse dia que eu dei uma palestra lá para vários alunos, né? E eu coloquei, hoje... Que dia que é hoje, né? Alguns sabiam, né? Eu botei a foto do DeLorean, né? Eu tenho um DeLorean na minha mesa, eu tirei a foto do DeLorean no lado do óleo da microalga, né? Falei, olha, a microalga ainda não é a energia que sustenta o mundo. É a energia do futuro. Todo mundo está pesquisando, né? Assim como tem várias outras energias, do hidrogênio, né? Painéis fotovoltaicos que estão virando uma realidade, né? Todas essas iniciativas são importantes, né? Você gerar a sua própria energia na sua casa, né? Você pode até ficar off-grid, né? Ou seja, desligado da rede. Você gera toda a energia, armazena numa bateria, botando na bateria do teu carro elétrico. Você chega de noite, você usa a energia da bateria do teu carro para alimentar a casa. De dia, aquela energia armazenada na bateria. Enfim, a gente está vivendo um mundo revolucionário, muita coisa interessante acontecendo. Mas, enfim, todas essas energias renováveis são importantes. A diversificação dessa matriz energética, né? O Brasil não tem tantos problemas assim, tá? Nós temos fontes de energia renovável a partir das hidrelétricas, tá? Mas os outros países, eles dependem muito do petróleo, do carvão, do gás, né? Então, eles estão buscando muito, né? E o Brasil agora está investindo muito em energia eólica, né? A energia eólica é muito interessante. Demorou, né? Demorou. Mas tem um ponto, assim, eu não sou especialista para falar nisso, né? Sim. Mas toda vez que eu tenho uma usina eólica, eu tenho que deixar ligado junto uma termoelétrica. Eu não sabia disso. Porque tem momentos que o vento diminui. Sim. E daí as pessoas vão ficar sem energia. Então a termoelétrica entra. Isso eu não sabia, não. Pra não parar a produção, né? Pra não parar. A gente depende da energia, né? Mas assim, não é um problema sério. Por quê? Tem tecnologia hoje para tratar a emissão, por exemplo, as microalgas. Fale comigo, quem quiser. Cara, show de bola. Foi um aprendizado enorme isso, cara. Porque eu não tinha fazia nem ideia do que poderia ser feito com microalgas. Porque é um futuro, não tenho o que falar. Sim. Você tem mais alguma dúvida ou colocação aí, Surita? Nada. Eu ia perguntar assim, André. Eu queria agradecer também por sua presença eu também aqui. agradeço essa oportunidade, assim, muito boa. Passeio em São Paulo?
Na verdade, eu vim aqui pra isso. Eu conversei com o Juliano, a gente tá aqui pra isso. Ah, show de bola. Que legal. Onde o pessoal pode buscar mais informações sobre os seus trabalhos? Então, muito bem. A gente tem a gente tem vários links, né? A gente tem uma plataforma transmídia de divulgação do conhecimento. No LinkedIn, no Twitter, no YouTube, enfim. Mas eu vou dar um único, que daí todo mundo consegue, né? É um bit.ly, né? bit.ly/Ciência UFPR. Ok. A gente vai colocar A isso gente vai disponibilizar no site nossa entrevista. E a gente tem toda uma equipe de alunos que cuida disso, né? Hoje é a Maria Camila, aluna da Engenharia Elétrica, a Beatriz Furlan, aluna da Química, né? Tem o Flávio Santiago, aluno de mestrado. É uma equipe que me auxilia a pegar tudo isso que acontece dentro da universidade e a gente coloca à disposição das pessoas, para as pessoas conhecerem qual que é o dia a dia do cientista, do pesquisador, né? Não tem cabelo branco, bigode branco, nem sempre usa guarda-pó, apesar que lá a gente tem que usar porque é laboratório, né? E só para contar uma história bem interessante, acho que vale a pena. Toda vez que eu recebo uma escola, né, alunos do ensino médio, então os alunos são lá dos 13 aos 16, 17 anos, né? Naquela fase assim, que curso que eu vou fazer, né? Será que eu faço direito ou faço música? Ou fico em casa jogando videogame. Ou fico em casa ouvindo youtuber, né? Tem de tudo, né? E daí, quando eles vão visitar lá, é uma mini feira de profissão. Por quê? Eu tenho alunos dos mais diversos cursos, né? Então, eles vão conversar com esse aluno e vão ver, olha que legal, o cara da medicina também trabalha com tecnologia, com realidade aumentada. Olha só, eu tenho um aluno do direito que está estudando as leis da inovação, da startup, para facilitar o conhecimento, né? A transferência de tecnologia. Nossa, tem um farmacêutico que dá aula na engenharia elétrica, né? Então, o jovem, ele tem essa oportunidade de conhecer as várias áreas que a universidade pode oferecer para ele, enfim. E eu faço uma pesquisa com esses estudantes antes da visita. São 10 perguntas muito simples para ver qual que é a importância que eles dão para a ciência, né? Eles respondem. Depois eles fazem a visita e respondem o questionário de novo. Então a gente consegue mudar a percepção deles. Eles começam a falar, não, a ciência e a tecnologia são fundamentais para o futuro do Brasil. E outra pergunta que eles respondem que muda é o seguinte, antes da visita, a gente pergunta, para ser cientista, tem que ser um gênio? Né? E todo mundo fala que sim. Sim. Depois, né, eles veem que todo mundo é pessoa normal, né? Tem um menino lá com cabelo verde, brinco, piercing, tatuagem, meninos, meninas, enfim, todas as raças, credos. São pessoas normais. Ele fala, puxa vida, eu também posso ser cientista. Por que não? Nunca pensei nisso, né? Então, é uma forma de incentivar os jovens a também buscarem uma carreira em ciência e tecnologia, né? Na área da engenharia, né? Para a gente fornecer mão de obra especializada para o mercado que é o que nós estamos precisando hoje. O Brasil precisa de muita tecnologia. A gente tem que parar de comprar tecnologia de fora. A gente tem que desenvolver tecnologia aqui, valorizar o nosso pesquisador. E a gente tem condição de fazer isso. Claro. Né? Nossa, a gente tem uma mão de obra Tem muitas coisas aqui no Brasil que a gente cria, exporta e compra de volta, cara. Pra que isso? Sim. Então ao invés de mandar o minério de ferro, né? Eu tenho que trabalhar esse minério aqui, né? Exportar o produto com valor agregado. Ao invés de eu mandar só o farelo para fora, né? Eu vou mandar a carne. Isso é agregar tecnologia, né? Então eu crio a carne, crio o animal aqui, eu exporto a carne. Estou agregando muito valor, né? O dejeto eu posso transformar em energia. Enfim, a gente tem que fazer isso. E tem que mostrar esse caminho para os jovens, porque o futuro é um lugar esplendoroso aqui, né? A gente tá muito animado. Show de bola. Mais uma vez, André, muito obrigado a presença aqui. Cara, fantástico. Demais. Quem sabe a gente não agenda uma visita lá com uma equipe da Rádio Geek. Olha, vocês vão ser muito bem recebidos. Produz um conteúdo bacana lá, vendo assim, realmente. Tem muita coisa bonita, o prédio é enorme, tem muito laboratório, muito tubo verde, né? E muito aluno fazendo muita coisa lá, né? Se eu for tentar falar todas as startups aqui, o pessoal vai brigar comigo, eu vou esquecer alguma. Não, show de bola. Muito bem, falamos aqui com André Belim Mariano, agora sim, ele explicou o que é esse título. Ele é coordenador do projeto de extensão Ciência para Todos e Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável, Departamento de Engenharia Elétrica. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Geek. Obrigado, agradeço a vocês. Será sempre bem-vindo aqui. Foi um papo muito legal. Foi um papo muito legal mesmo. Deu pra explicar bastante coisa. O que era pra durar 10 minutos, demorou 1h10. Que legal. O que é ótimo. E a gente vai pegar todo esse conteúdo também e vai transcrever isso pro site. Então a galera vai poder acompanhar
pós-programa também, ter todo o conteúdo lá do que a gente falou. Que legal. Sim, a gente está transmitindo agora ao vivo pelo Facebook. Já já nós teremos esse vídeo também. E pra no onde eu dou YouTube. tchau? Pra Ali, ó. câmera. Minha mãe tá assistindo. Beijo, mãe. Beijo, pai. Então nós ficamos por aqui, então. Alguma outra colocação, Surita? Tranquilo, vamos lá. As redes sociais. Ah, tá tudo no bit.ly. bit.ly/ciênciaufpr. E Sim. tem o Instagram CPT-UFPR. CPT, Ciência para Todos, né? CPT-UFPR. Beleza. Segue então. a gente lá, por favor, galera. Sim, pode deixar. Então nós ficamos por aqui, então. Muito obrigado a participação de todos. Obrigado, André. Obrigado, Surita. Valeu. Então a gente fica nisso, então. Rádio Geek. Apaixonados por Eles que microalgas. Eu ia falar isso, por microalgas, Por exatamente. microalgas. Apaixonados pela ciência. Apaixonados pela ciência. Até mais, galera.